Questão 175. Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6 horas e 15 minutos da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais se repetiu e que a mediana do conjunto de dados é 6 horas e 22 minutos. A probabilidade de que, em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 horas e 21 minutos da manhã é, no máximo, e aí os itens. Então, para resolver esse problema, a gente precisa falar primeiro de duas medidas conhecidas sobre um conjunto de dados. Elas vão ser importantes aqui para a gente resolver esse problema. A primeira delas que eu vou falar se chama moda. A moda num conjunto de dados, você tem um conjunto de dados que você informou, a moda ela vai ser, dentre desses dados, o elemento que repete mais. Então, por exemplo, você tem um exemplo 1, que você tem esse conjunto de dados aí. 1, 1, 1, 5, 10. A moda aqui, nesse caso, é bem simples, né? Não tem muito problema aí. Você tem 3 elementos 1, a moda vai ser justamente igual a 1. Mas a gente também tem outros, dependendo do conjunto de dados, a gente pode ter esse tipo que eu vou colocar aqui no exemplo, onde a gente pode ter mais de uma moda. Esse tipo de conjunto aqui, você tem 2 vezes se repetindo o 1 e 2 vezes se repetindo o 5, esse exemplo 2. Nesse caso aqui, a moda ela vai ser 1 e vai ser 5. Nesse conjunto de dados ela tem 2 modas. Além disso, existe um outro caso do conjunto de dados onde a moda simplesmente não existe. Por exemplo, dado esse conjunto aqui de dados, você não tem nenhum termo que se repete mais. Todos os termos aparecem só uma vez no conjunto de dados. 1, 7, 15, 5, 36. Nesse caso, não existe a moda. Não possui moda. Esse conjunto de dados não possui uma moda. A moda também ela pode ser usada para conjuntos de elementos que não necessariamente são números. Por exemplo, você tem um conjunto aqui de letras. Dentro aqui desse conjunto, você tem que o A se repete mais. Aqui, a moda vai ser o A, nesse conjunto de dados aí. A segunda medida que eu vou falar são as medianas. A mediana é um valor que separa a metade menor de um conjunto de dados e a metade maior. Você tem uma distribuição, você tem um conjunto de dados, você vai ter ali um valor que vai separar justamente a metade maior e a metade menor. Então, obviamente, você vai ter um conjunto de dados. Para você obter a mediana, você precisa de uma ordem. Eu vou explicar aqui no exemplo. Vamos supor que a gente tem esse conjunto de dados, que a gente até usou para a moda, 1, 7, 15, 5 e 36. Eu quero separar a metade maior e a metade menor. Para eu saber a mediana, obviamente eu vou primeiro precisar ordenar esses dados. Então, ordenando aqui, a gente vai ter assim, isso, 1, 5, 7, 15 e 36. A mediana, é um valor que vai separar a metade menor e a metade maior. Quando você tem um conjunto de 5 dados, um número ímpar, a mediana ela vai estar dentro do valor do conjunto de dados. Como assim? O valor que vai separar a metade maior e a metade menor vai ser justamente em cima ali do 7. Do lado esquerdo você tem os elementos menores, do lado direito os elementos maiores. Então aqui a mediana é justamente o valor do conjunto que está ali separando, que é igual a 7. Nesse caso aqui, nesse exemplo, a mediana é igual a 7. E quando for um conjunto de dados pares, eu vou pegar aqui o exemplo 2, e aí eu vou usar um conjunto de dados aqui, que é bem parecido com o primeiro, só que eu tirei o 36. Então aí você tem 4 elementos. Então, eu de novo ordenando os dados, a gente tem aqui 1, 5, 7, 15. Só que aqui nesse caso,
você não tem um valor que vai separar exatamente a metade. Porque se eu pegar, por exemplo, o 7, vai ficar o elemento 15 para só um elemento 15 para a direita e dois elementos para a esquerda, né, o 1 e o 5. Então, nesse caso, a mediana ela é um elemento ali que não existe no conjunto de dados, mas ela vai ser, né, ela é definida como a média aritmética dos dois vizinhos. Então, nesse caso aqui, tem o 5 e tem o 7, justamente nessa fronteira aqui. A mediana ela vai ser a média desses dois. A média aritmética. Então, qual é a média aritmética? Você simplesmente soma o 5 mais o 7 e divide para 2. Nesse caso, a mediana dessa distribuição vai ser 6. Um elemento que não está no conjunto de dados, mas ele vai separar exatamente dois dados à esquerda vão ser menores e os dois dados à direita dele vão ser maiores. Então é assim que a gente define a mediana de um conjunto de dados. Essa informação é importante porque para a gente resolver esse problema, com essa informação que a gente deu, a gente vai poder resolver a questão. Então, voltando aqui para o problema, vamos pegar as informações. Ele diz que os dados coletados foram 21 dias. Então, você teve dados coletados em 21 dias, porque são nos dias letivos, ou seja, o dia que ele foi para a escola, né? E ele diz que a mediana do conjunto de dados é 6 horas e 22 minutos. Então, a gente tem 21 dias, né? 21 elementos, e a mediana é 6 horas e 22. Como o 21 é um elemento ímpar, né? 21 é ímpar, a mediana ela vai ser exatamente ali no meio, como a gente disse, o elemento do meio, que vai ser o 11º ali, né? Então vamos mostrar como seria esse elemento aqui. Ele não deu nenhuma informação a mais sobre como são esses elementos. Ele não deu informações exatas aqui, ele só deu algumas pistas. Então você tem o primeiro elemento, o conjunto de dados, o segundo, e aí você vai até o 11º. E esse 11º ele diz que é 6 horas e 22 minutos. Vamos supor que está tudo ordenadinho aqui já, né? E aí você vai continuando até o último elemento, que é o elemento 21, dos 21 dias. Beleza. Agora, outra informação importante, não conta os segundos. Né? Então você não tem 6 horas 22 minutos e 1 segundo, 6 horas 22 minutos e 2 segundos, não, 6 horas 22 minutos, arredondo. Agora outra informação que é interessante também, que ele dá, é que ele nunca conseguiu chegar antes das 6 horas e 15 minutos. Ou seja, dentro desse conjunto de dados só pode ter um valor igual a 6 horas e 15 minutos, mas nunca menor que ele. Então sempre ele chegou 6 horas e 15 minutos ou depois disso. O que o problema pede? A probabilidade máxima, que dado um dia lá que você pegou nesse conjunto, a probabilidade máxima de que esse rapaz tenha pego antes das 6 horas e 21. Ele quer antes das 6 horas e 21, ou seja, não pode nem ser igual a 6 horas e 21, tem que ser menor. Como você sabe que o mínimo é 6 horas e 15, eu quero pegar aqui todos os elementos que estão nesse conjunto possível, né? Que é o que a gente quer da probabilidade. Então aqui a gente tem 6 horas e 15 minutos, né? Menor que 6 horas e 21, então é um horário válido. Válido nesse cálculo que a gente quer de probabilidade, né? A gente quer só dentre esses dias, os dias que ele tem apanhado o ônibus antes das 6 horas e 21, né? Não pode ser nem igual às 6 horas e 21, todos tem que ser menores. Então você teria, nesse conjunto de dados possíveis, seria 6 horas e 15, 6 horas e 16, 6 horas e 17, 6 horas e 18, 6 horas e 19, 6 horas e 20. Ou seja, aqui você tem 6 horários possíveis, né, nesse conjunto que a gente quer. E todos eles vão estar à esquerda do 6 e 22, né, do lado dos menores, né, de 6 e 22. E aí você tem 10 elementos à esquerda de 6 horas e 22. Então alguns deles vão se repetir, inclusive os 6 horas e 21. Daí entra outra informação que ele deu, o que mais se repetiu. Né? Ele concluiu que 6 horas e 21 foi o mais que se repetiu. Isso é a moda, né? Mas vamos calcular em primeiro a probabilidade mínima. Qual a probabilidade mínima? Não é que ele quer, mas é interessante olhar para a gente ver o que a gente precisa atacar no problema, o que a gente precisa fazer para encontrar a resposta.
probabilidade mínima é simplesmente que todos os horários, todos os elementos à esquerda aqui de 6 horas e 22 fossem iguais a 6 horas e 21 minutos. Nesse caso aqui você não teria nenhum elemento abaixo de 6 horas e 21. Com isso a probabilidade seria zero, né? Essa seria a probabilidade mínima, zero. Nenhum dia ele foi abaixo de 6 horas e 21. A probabilidade de você em qualquer dia desses aí ser antes de 6 e 21 seria zero. Seria possível nesse conjunto de dados, né? Não é impossível. O problema é que ele quer calcular a probabilidade máxima. Então, se a probabilidade mínima é justamente ter o máximo de... É o caso onde tem máximo de horário 6 horas e 21. Para a probabilidade máxima, pensando no raciocínio, seguindo esse raciocínio, né, invertendo, a probabilidade máxima é quando houver o mínimo ali de 6 horas e 21 minutos. Porque você tendo poucos horários, menos possível ali de horários de 6 horas e 21, você vai ter mais horários abaixo de 6 horas e 21. Com isso, você vai ter uma probabilidade maior de um dia desse que você pegar ao acaso, ele ser antes de 6 horas e 21. Então, vamos supor, para a probabilidade máxima, que você só tivesse 2 6 horas e 21 minutos. O 10º e o 9º termo fossem 6 horas e 21. Nesse caso, a probabilidade, você tem 10 termos à esquerda, né? Se 2 deles fossem 6 horas e 21, você teria 8 abaixo de 6 horas e 21. Nesse caso, você teria a probabilidade. Né? A probabilidade é definida como o número de elementos do conjunto do evento. Né? O número de elementos seria o quê? 8. Né? 8 elementos abaixo de 6 horas e 21. E o meu universo são os 21 dados que eu tenho. Minha probabilidade, então, seria 8 dividido para 21. Essa seria a probabilidade máxima. Porém, ela não é possível. Por quê? Você tendo 8 elementos para os 6 horários disponíveis, já que você, como eu disse, você só pode ser 6 horas e 15 para cima, né? Você só vai ter 6 horários disponíveis para 8. E o que vai acontecer? Algum deles vão se repetir. Como eles vão repetir, você vai ter algum elemento ali que vai ter 2 ou até 3 no meu conjunto. Só que ele afirma que o elemento que mais se repetiu é o 6 horas e 21. E nenhum elemento repetiu nem igual nem maior que ele. Se você pudesse ter 8 elementos ali, alguns se repetindo, você teria mais de uma moda. Por isso, esse resultado aqui não é válido, porque existiriam mais de uma moda. E ele afirma que foi o que mais repetiu foi 6 horas e 21, ou seja, só existe uma moda nesse conjunto de dados. Então, já que esse caso aqui não vale, a gente precisa pensar no mais próximo disso, né, para a probabilidade máxima. O mais próximo disso é ter 3 elementos que sejam 6 horas e 21. Nesse caso aqui, como você tem 10 ali elementos à esquerda de 6 horas e 22, sobrariam 7 horários. Depois que você dos 6 horas e 21, você teria que distribuir esses 7 horários que sobram entre 6 horas e 15, 6 horas e 16, 6 horas e 17, 6 horas e 18, 6 horas e 19, 6 horas e 20. Mas não haveria nenhum problema em distribuir. Você pode botar um deles com 2 e o resto com 1. Um deles pode repetir 2 vezes, já que não varia problema, porque o 6 horas e 21 repetiu 3, né? E só tem uma moda, então, contanto que não tenha 3 elementos repetidos, não haveria problema, né, nessa afirmação. Com isso, a nossa probabilidade é o número de casos possíveis, de novo, NA dividido por NU. O número de casos possíveis seria o quê? Já que os 3 horários são 6 horas e 21, os outros, dos 10 que estão à esquerda, 7 vão ser abaixo de 6 horas e 21. Então, você vai ter 7 casos possíveis, 7 dias possíveis e 21 dias letivos. Como se eu colocar mais horário 6 horas e 21, eu vou estar diminuindo a minha probabilidade, a gente vai ter que a probabilidade máxima é justamente essa aí, 7 sobre 21. Né? Porque a única possibilidade seria diminuir o número de horários aqui, 6 horas e 21, só que aí você cairia no problema anterior,
no caso anterior aqui, onde você teria mais de uma mola. Então a gente encontrou aqui uma probabilidade máxima, né, de pegar num dia qualquer o rapaz pegar um ônibus antes das 6h21. Portanto, o item aqui que corresponde a esse resultado é o item D, que é o item correto aqui da questão.